Olá, pessoal! Está começando a primeira aula do curso online gratuito de atualização SECAD. O SECAD é o Sistema de Educação Continuada à Distância da ArtMed, a maior e mais completa plataforma de atualização profissional da área da saúde no Brasil. Todos os nossos programas de atualização têm chancela das mais importantes sociedades científicas do país. Para conhecer como funciona o SECAD e saber sobre atualizações na sua especialidade, acesse o nosso site, que é www.secad.com.br. Antes de começarmos com a nossa primeira aula, tenho alguns avisos importantes. Primeiro, para receber o seu certificado de participação neste curso online gratuito de atualização SECAD, você deve assistir a este vídeo até o final e também ao vídeo de amanhã. O certificado será emitido com o nome que foi inserido na página de confirmação de presença. Então é importante você sempre marcar presença com o seu nome completo nos 2 dias. E o certificado será enviado por e-mail em até 7 dias úteis após os vídeos saírem do ar. Outro aviso: este vídeo e o vídeo de amanhã vão ficar no ar somente até a próxima terça-feira, às 23h59, horário de Brasília. Neste horário, nós vamos retirar os 2 vídeos do ar. Então, você tem aí alguns dias para assistir às aulas e marcar a sua presença. Bom, avisos dados, tudo pronto para começar a primeira aula do curso. É importante você saber que o conteúdo dessa aula foi elaborado por um autor dos programas de atualização do SECAD, com base em um artigo desenvolvido por ele. Você pode ter acesso a este conteúdo e muitos outros se inscrevendo em um dos nossos programas de atualização profissional. Agora sim, uma boa aula para você! Tudo bom, pessoal? O nosso tema de hoje é síndromes clínicas e raciocínio diagnóstico. Meu nome é Elisa Piazza, sou professora da Unisul, sou mestre em Ciências Médicas pela Universidade Federal de Santa Catarina e sou a coordenadora da disciplina de Semiologia Médica 1 e 2, onde a gente tem, então, na Semiologia 2, o exercício do raciocínio clínico diagnóstico, através também do estudo sindrômico. E é sobre exatamente isso que nós vamos falar hoje. Antes da gente começar a falar sobre qualquer assunto, a gente precisa conceituar o assunto que a gente vai tocar. E é muito interessante porque o conceito da palavra diagnóstico já traz em si uma grande lição, um grande ensinamento. Porque dia é através de gnose, conhecimento. Então, é através do conhecimento que nós vamos chegar ao destino final, que é o tratamento e o cuidado do paciente. Nessa gnose, nesse conhecimento, a gente tem intrínseco a isso um conhecimento médico. E esse conhecimento médico, ele é pautado em conhecimentos que juntos formam todo o conjunto do conhecimento da medicina. Quando nós falamos em diagnóstico, o conhecimento ao qual a gente está se referindo especificamente na hora do diagnóstico é o conhecimento das variáveis anatômicas, fisiológicas, etiológicas e, finalmente, sindrômicas. O que a gente quer dizer quando a gente está falando disso? A gente quer dizer assim, que a partir do momento em que o indivíduo procura um médico e ele tem uma queixa principal, uma dor de barriga, por exemplo, né? A partir do momento que o paciente tem uma queixa de dor abdominal, a primeira chamada intelectual, a primeira chamada cognitiva que haverá na sua cabecinha para começar a desenvolver através do conhecimento o que o paciente tem, é a variável anatômica. Porque quando o paciente diz que tem dor abdominal, você já faz um zoom mental para a área anatômica do organismo aonde está localizada a queixa principal. Muito bem. Em seguida, você precisa do conhecimento fisiológico, ou seja, eu tenho uma área
que eu localizei anatomicamente, e nessa área, anatomicamente, há várias estruturas, e essas estruturas têm um determinado funcionamento. E eu preciso conhecer o funcionamento dessas estruturas. Se eu não conhecer como é que funciona o estômago, o rim, desculpa, o estômago, o fígado, o baço, o intestino, já que a minha dor é abdominal, eu provavelmente não vou conseguir fazer um diagnóstico. Então, eu preciso primeiro localizar anatomicamente, preciso do conhecimento semiológico, então como que se dá a função normal desses órgãos. Por fim, a gente vai precisar da etiologia, do conhecimento etiológico. Puxa, eu estou com dor abdominal e eu estive numa festa onde todos os que comeram tal comida ficaram com essa dor abdominal. Né? Então, aí você marca a etiologia da doença. Né? Então, você tem a epidemiologia, que está dentro dessa etiologia, e aí você vai buscar um agente causador dessa disfunção orgânica. E, por fim, no diagnóstico semiológico sindrômico, a gente vai unir o conhecimento anatômico, o conhecimento da fisiologia, o conhecimento da epidemiologia e da etiologia, a gente vai unir tudo isso num conjunto de sinais e sintomas que vão caracterizar essa ou aquela doença. Então, seguindo no nosso exemplo de dor abdominal, a gente poderia, por exemplo, a gente tem uma dor abdominal, a gente caracteriza essa dor abdominal como sendo do tipo cólica, caracteriza que ela veio acompanhada de febre, várias evacuações por dia, evacuações em pequeno volume e grande frequência. Com isso, a gente já determinou que a doença está no intestino grosso e que é uma doença aguda e que possivelmente tem um fator etiológico atrás, que é a salmonela, que deve ter contaminado essa alimentação. Né? Então, vejam, vocês utilizaram os conhecimentos de anatomia e de fisiologia e conseguiram determinar que, por exemplo, várias evacuações por dia líquidas, acompanhadas de febre, com uma dor do tipo cólica, é um conjunto de sinais e sintomas sindrômicos que mostram uma disfunção, ou seja, uma fisiopatologia do órgão que é o intestino. Então, é assim que nós vamos estruturar o nosso pensamento, certo? São componentes, então, desse diagnóstico, né? As armas que nós vamos utilizar para chegar ao diagnóstico serão, primeiro, a coleta de dados. Vejam, foi importantíssimo. Eu tive que saber que era uma festa, saber que o indivíduo tinha uma dor abdominal, que era acompanhada de febre, vômitos, diarreia de grande frequência e pequeno volume, líquida. Ou seja, eu consegui, através de toda essa coleta de dados, formar aquele diagnóstico sindrômico, um conjunto de sinais e sintomas que me permitiu pensar no diagnóstico. Né? Em seguida, obviamente, tem que haver o conhecimento médico. Porque há um dizer muito popular em medicina que quem não sabe o que procura, não encontra o que acha. Ou seja, se você encontrar um dado na sua anamnese e você não souber encaixar esse seu dado dentro de um conhecimento médico, você não vai achar o que você encontrou. Você não vai conhecer e não vai achar o que encontrou. Né? Então, quem não sabe o que procura, não encontra aquilo que acha, né? Então você acha aquele dado, mas não sabe o que vai fazer com ele, porque você não sabe o que você está procurando, porque você não tem a estruturação do conhecimento médico, que é importante ter. Por fim, a gente tem a interpretação dos dados laboratoriais, testes radiológicos, enfim, todo o armamento, toda a estruturação armada que se vai utilizar de laboratório, radiografia, enfim, que seja tomografia, ressonância, qualquer que seja biópsia, enfim, qualquer que seja o armamento que você vai utilizar para fundamentar a sua hipótese diagnóstica. Então, você teve um quadro clínico, você teve
toda a coleta de dados que você realizou, você encaixou isso dentro de um diagnóstico sindrômico, utilizando todos aqueles parâmetros que nós já comentamos, e por fim você vai precisar bater o martelo, né? Dizendo, olha, coletei a cultura de fezes, deu positiva, a hemocultura também, por exemplo, deu positiva, e aí você tem um germe identificado, bate o martelo e está feito o diagnóstico. E é óbvio, né, que você só consegue bater o martelo e fazer o diagnóstico quando você pegar a coleta de dados, o conhecimento médico e os exames complementares e reunir, formando isso num diagnóstico sindrômico e dar o diagnóstico, né? Às vezes, quando nós formulamos uma hipótese diagnóstica, nós não apenas formulamos uma hipótese, nós acabamos por formular um diagnóstico sindrômico onde várias síndromes pequenas podem estar contidas nessa grande síndrome, ou ainda muitos diagnósticos podem estar contidos nesse diagnóstico sindrômico, nessa síndrome que nós identificamos. Então, eu sempre digo que é fundamental que o indivíduo tenha no máximo 5 diagnósticos finais na sua análise, faça uma análise, compare o quadro clínico, compare o exame físico, né, que você fez, que está dentro do quadro clínico, o exame laboratorial, e vá dando pontos e eliminando possibilidades, de formas que você fique com no máximo 5 e no mínimo 3 possibilidades. E eu digo isso porque, se você tem mais do que 5 possibilidades diagnósticas ao final da análise, há uma chance de você se confundir muito e ter mais dificuldade de chegar ao diagnóstico definitivo. E se você tem menos do que 3, você está num problema, porque se você tiver 2, se não for uma e não for outra, você não tem nada. E dificilmente, quando você faz uma análise criteriosa, você deixa de ter 3 possibilidades mais prováveis. E aí você novamente enumera e vê quais são as maiores probabilidades ou não. Então, quem tem uma hipótese diagnóstica só, não tem nenhuma. É que nem aviador, que diz que quando está no avião e que só tem 2 turbinas e que uma queima, quem tem uma, não tem nenhuma. Porque, né, isso não é suficiente para você chegar ao diagnóstico. Muito bem. A coleta de dados, como a gente já colocou, que é uma instrumentação que vai levar a todo o nosso conjunto de sinais e sintomas, ela deve conter a história clínica, obviamente, né, que é através da anamnese que 80%, há uma variação na literatura, mas em torno de 80% a 90% do diagnóstico pode estar contido apenas na história clínica, apenas com a realização da história clínica. É, sem sombra de dúvida, a coleta de dados o elemento mais importante para o diagnóstico, né? Então, você deve fazer a coleta de dados através da história clínica e deve ter, ao final da sua entrevista, ao final da anamnese, você deve levantar da sua mesa, da sua escrivaninha, que seja, e se dirigir à mesa de exames, já pensando que resultados você deve obter no exame físico, porque as suas possibilidades diagnósticas vão estar postas já no seu raciocínio e o exame físico vem, então, complementar essa possibilidade, né? Então, por exemplo, no caso que a gente citou ainda há pouco de uma dor abdominal incólica, com uma diarreia típica de cólon, porque era com grande frequência, pouca quantidade, líquida e acompanhada de febre, né? Então, a gente está localizando essa doença no intestino grosso. Quando eu levanto, que eu saio da minha escrivaninha e vou para a mesa de exames, eu já vou pensando que eu vou encontrar um aumento do peristaltismo, então que na ausculta eu vou conseguir encontrar borborigmo aumentado, que eu devo encontrar distensão abdominal e uma dor abdominal ao exame físico, né? Principalmente na região do intestino grosso. Então, vejam que o exame físico acaba logo se encaixando em seguida da coleta dos dados, né? E você aí, então, vai solicitar os exames complementares que vão
definir, por exemplo, o agente etiológico, né? Uma cultura, uma copocultura, uma hemocultura, uma cultura de carro, se for uma outra doença, enfim. Você vai, então, buscar encontrar o agente etiológico dessa, no caso, nessa doença, que no caso aqui a gente está falando de uma doença infecciosa, né? Então, esses exames auxiliares ou complementares não têm o nome de exame complementar por acaso. É porque realmente ele complementa a história clínica e o exame físico. Ele não é mais importante do que a história clínica e o exame físico de forma alguma. O médico tende a cometer erros quando ele se baseia principalmente nos exames complementares e esquece a história clínica e o exame físico, que garantem a ele 90%, quando somados, de possibilidade de acertar o diagnóstico. Então, é muito triste quando eu vejo que um colega jovem, às vezes na faculdade, já saindo da faculdade, e que, ou às vezes até um médico, enfim, que seja. É muito triste quando eu consigo constatar alguém que valoriza demasiadamente os exames complementares em detrimento da história clínica do exame físico. Por quê? Porque ainda é esta maneira pela qual nós conseguimos chegar ao diagnóstico. No futuro, talvez isso mude. Não é? Talvez no futuro até o médico seja substituído por um robô e tudo que se tenha sejam avaliações objetivas. O indivíduo entra numa cápsula, faz um scan do corpo todo, tira um pouco de sangue, fazem todos os testes e sai lá o diagnóstico. No futuro, mas por enquanto esse futuro não chegou. Então, por enquanto, nós precisamos dar valor à história clínica e ao exame físico. E ter exames complementares, porque se não fossem exames complementares, eles se chamariam exames fundamentais, não se chamariam complementares. Né? Então, eles são secundários a essa metodologia de história clínica e exame físico. Após você estabelecer o diagnóstico, é fundamental que você observe a evolução da doença. Porque, às vezes, apesar de você ter feito ter usado uma técnica, ter feito tudo certinho, você pode ter um exame de laboratorial que não define exatamente qual das suas possibilidades está ocorrendo ali. Então, às vezes, você precisa retardar um pouco esse diagnóstico e observar esse paciente por algum tempo, dentro de uma margem de segurança, obviamente. E esse diagnóstico, então, pode não estar completamente formado no momento em que o paciente vem até o médico. Porque o paciente, às vezes, vem para você com um quadro, mas esse quadro não se completou ainda. Então, a espera, né, de algum tempo até que todas as manifestações necessárias para você estabelecer o diagnóstico ocorram é uma boa estratégia. É claro que você não vai observar esse doente e deixar esse doente desidratado, fazer um choque e morrer. Você não vai ficar, mas eu estava esperando completar a minha história clínica. Não funciona dessa forma. Você pode até não ter um diagnóstico definitivo, mas você tem que ter o diagnóstico das situações que o paciente apresenta. Se o paciente se apresenta desidratado, chocado, mesmo que você não tenha o diagnóstico ainda de uma enterocolite por salmonela, né, que era a nossa possibilidade, o indivíduo teve febre, ele teve bactéria na circulação, ele pode estar fazendo uma bacteremia, fazendo um choque séptico e morrer. Então, você não vai esperar sem atender o doente, mas o diagnóstico final muitas vezes vem dessa observação, porque nem todos os pontos, os achados, os dados necessários para o diagnóstico já estão postos no primeiro dia em que você vê o doente. Certo? E como eu sempre digo, a correlação anátomo-fisiológica dos dados junto com o conhecimento nosológico são a principal forma de estabelecer o diagnóstico clínico. E na análise dos dados que você faz de um paciente, você tem que ter uma avaliação crítica, né? Por exemplo, você surpreende um paciente com icterícia, né? Um paciente com icterícia,
com colúria e apolia, né? E o dado de laboratório, e o residente colhe os exames, você conversa com o residente e depois o residente te encontra no corredor e diz assim, professora, eu já tenho a resposta da bilirrubina. Deu 6 de bilirrubina indireta e 2 de bilirrubina direta. E aí você olha para o residente e diz assim, esse exame está errado. Aí o residente diz assim, está errado? Está errado. O paciente não tem colúria colia, ele tem um síndrome colestático. Se ele tem um síndrome colestático, a bilirrubina direta tem que estar elevada e não a bilirrubina indireta. Então, houve algum problema no laboratório. Então, essa avaliação crítica, você precisa ter. Esse é um exemplo grosseiro que eu estou dando aqui, mas, enfim, né? Você tem que ter essa avaliação crítica. E você tem que, a partir do momento que encontrou vários dados para formar o teu diagnóstico sindrômico, né? Você vai colocá-los em ordem de importância. Então, febre, dor abdominal do tipo cólica, muita frequência de evacuações, pouco volume das evacuações, fezes líquidas, calafrio tremulante, por exemplo. Se o paciente apresentou calafrio, esse dado é muito importante, ele já tem que pular lá para cima, ó. Febre com calafrio tremulante, porque isso pode indicar para você uma bacteremia e que o paciente não vai evoluir bem, certo? E isso significa pegar as características centrais da doença. Qual é a característica central da doença? É um paciente com uma síndrome de enterocolite baixa, né? O diagnóstico está no intestino baixo e não no intestino grosso, desculpa, e não no intestino delgado, né, pelas características da diarreia, e você tem que ter isso como centro. O centro é a doença intestinal e tem uma avaliação crítica de que a coisa não está bem, porque na ordem de importância ele está dando manifestações de que está evoluindo mal, grave, de forma grave, né? E você deve, então, listar, quando você tem as possibilidades diagnósticas, fazendo avaliação crítica do seu paciente daquela doença, você também tem que listar outras possibilidades que possam estar presentes, como a gente comentou, né? Não ter no máximo 5, no mínimo 3 possibilidades. Então, veja quais são as possibilidades que você acha que podem estar ou não no seu diagnóstico, né? E vá retirando à medida que aqueles dados importantes, a seleção central que a gente está comentando aqui, né, de dados não estão presentes nessa ou naquela outra possibilidade. A revisão dos dados, enumerando sempre as características positivas em ordem de importância, devem ser feitos, como eu acabei de comentar. Se você falhar em alguma destas etapas que eu coloquei até aqui, possivelmente você vai falhar no diagnóstico. Então, a observação dessa técnica, desses dados que eu coloquei até aqui, são importantes e fundamentais para que você consiga estabelecer o diagnóstico. Quando você come etapas, estou com pressa, estava com pressa, vi o doente com pressa, pulei o exame físico ou fiz uma anamnese reduzida, né? Possivelmente, quando você faz isso, né, quando você pula etapas ou não se detém para fazer uma análise criteriosa de quais as outras possibilidades diagnósticas poderiam estar presentes, selecionando-as por critério de gravidade, quando você pula essas etapas, você tem grande chance de fazer o diagnóstico errado. E um diagnóstico errado significa um paciente maltratado, significa um resultado ruim, e muitas vezes comprometendo a integridade física e a própria vida do paciente. Então, isso é muito importante, né? Quando você estabelecer o diagnóstico sindrômico, que a gente vinha comentando até agora, desse conjunto de sinais e sintomas que estão contidos no quadro clínico do paciente, né? Você analisa e vai, através desse conjunto de sinais e sintomas, buscar um diagnóstico. Muitas vezes, o diagnóstico sindrômico pode ter uma grande quantidade de sinais e sintomas. E isso pode começar a dificultar o teu diagnóstico se você não conseguir estabelecer as prioridades, como eu falei antes. As informações epidemiológicas e anatômicas
são fundamentais. Então, você precisa ter todas as informações anatômicas, fisiológicas e epidemiológicas. Aqui, inclusive, está faltando a palavra fisiológica, né? Porque senão você acaba não tendo exatamente uma delimitação desse quadro sindrômico. Você começa a fazer uma síndrome muito grande e você vai se perder no diagnóstico. E a própria síndrome maior pode conter uma síndrome menor no seu interior. No seu interior. É o exemplo que eu estou dando aqui. Vejam, o paciente que procura o médico com síndrome febril, por exemplo, o paciente refere que há 10 dias vem apresentando febre várias vezes ao dia, medida com termômetro, que pode chegar a 38, 38,5 graus centígrados. Em seguida, ele iniciou com uma dor abdominal em cólica no hipocôndrio direito, e se acompanhou de icterícia, colúria, acolia, e o médico automaticamente, quando vê esse conjunto de sinais e sintomas, acaba localizando esse diagnóstico sindrômico dentro de uma síndrome menor que vai estar contida dentro da síndrome maior. O paciente tem uma síndrome febril? Tem, porque ele vem com uma queixa principal de febre há 10 dias. Muito bem, mas dentro dessa síndrome febril, né, ele tem uma outra síndrome menor, que é a síndrome colestática, porque o indivíduo tem dor abdominal em cólica, localizada no hipocôndrio direito, acompanhada de colúria, acolia e icterícia. Então, isso é um síndrome colestático. Então, vejam que uma síndrome grande, febril, poderia conter milhares de possibilidades aqui. E isso tornaria o diagnóstico muito difícil. Nós, então, aproveitamos e criamos uma síndrome menor, que é a síndrome colestática. E aí, dentro dessa síndrome colestática, a gente, através da análise criteriosa dos sinais e sintomas, acabamos fechando em 3 principais possibilidades. Nesse caso aqui, por exemplo, eu estou só citando, a gente teria a colicistite calculosa, por exemplo, uma coledocolitíase ou até uma hepatite, por exemplo, né? Se a gente assim tivesse feito uma análise criteriosa e encontrasse as possibilidades diagnósticas. Aqui são exemplos que eu resolvi colocar dentro da síndrome colestática, né? Poderia ser um tumor de cabeça de pâncreas, estaria mais uma possibilidade aqui. Poderia ser aqui, né? Dentro da síndrome colestática. Se poderia ter uma neoplasia de papila de Vater, poderia, então estaria mais uma possibilidade aqui, né? Mas, enfim, eu coloquei 3, mas poderíamos ter 5, por exemplo, como eu acabei de conversar. Basicamente, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Mas eu resolvi ilustrar a aula com a apresentação de um estudo de caso, para que vocês tenham, assim, uma ideia de que tudo isso que eu estou falando aqui é possível colocar dentro da realidade da vida médica, ou seja, não é possível que se faça um diagnóstico sem seguir essas etapas. Eu trouxe aqui, o meu nome está escrito errado, a Elisa conhece, os alunos botaram com Z, mas os meus alunos fizeram um seminário, um estudo de caso, e que eu trouxe para mostrar para vocês aqui. Por exemplo, começa-se com a anamnese, né? Então se identifica o paciente e o paciente apresenta uma queixa principal de febre e manchas pelo corpo. Essa é a queixa principal, é a razão pela qual ele veio nos procurar, né? Então, ele pode até ter outras queixas, ter dor de cabeça, ter alteração menstrual, ter, sei lá, qualquer outra queixa, mas a queixa que trouxe ele a nos procurar não foi as outras, foi essa, foi a febre e as manchas no corpo. Então, ela é a queixa principal, né? A gente vê aqui que é uma mulher jovem, é de sexo feminino, é branca, solteira, desempregada, ou seja, deve estar numa condição financeira não muito boa, trabalhou sempre como diarista, babá, é natural da minha cidade, Florianópolis, viveu dos 7 aos 15 anos num sítio, num município próximo à cidade de Florianópolis, e por esse período que ela teve ali, ela acabou voltando e morou na Palhoça, reside há 2 meses em Florianópolis, num morro, numa favela que tem aqui do morro, que a gente chama Morro da Cruz, e ela estudou só a 7ª série. Ou seja, então aqui na identificação eu já tenho uma pessoa com baixa condição financeira,
que deve morar em ambientes com baixo nível de saneamento básico, né? E nós vamos ter que investigar isso para ver se por acaso esse ambiente onde essa pessoa está inserida não é o causador da febre e das manchas no corpo que ela apresenta, né? Nós vamos ter que esclarecer isso na técnica de anamnese. Em seguida, vem a história da doença atual. Aqui ela está contando que há 6 meses ela tem febre. Então, isso já é importantíssimo. Sempre se começa uma história clínica através da avaliação temporal. Há quanto tempo a doença iniciou? Isso vai nos dizer se a doença é crônica ou aguda, e isso pode, inclusive, nos remeter a uma questão de gravidade. As doenças graves geralmente são agudas e evoluem rapidamente. Doenças que tendem a ser mais brandas, tendem a ser mais insidiosas e chamadas de doença crônica. Então, ela tem febre há 6 meses, ela tem uma doença crônica, né? E essa febre é contínua e só diminui com a administração de analgésicos, ou seja, a febre está sempre ali. Se ela toma analgésico, melhora, se não, está sempre com febre. Nesse mesmo período de 6 meses, apareceram placas eritematosas com vesículas e crostas, primeiramente nos braços e passando-se depois para as pernas e para os demais lugares do corpo. A paciente nega prurido. Vejam, então aqui nós temos mais informações, que a característica dessa lesão é uma lesão que tem placa, ela é avermelhada com placas e vesículas que rompem e ficam crostas depois. Primeiramente surgiu nos braços, passou para as pernas, depois para os outros lugares do corpo. Ou seja, ela não se inicia no tronco e se dissemina, né? Ela não é centrífuga, ela é centrípeta, ela vem de fora para dentro, dos braços, das pernas e para outros lugares do corpo. Isso também pode nos orientar para algumas doenças que são centrífugas, que têm lesões eritematoprostrosas centrífugas e centrípedas. Por exemplo, se a gente pensar nas doenças próprias da infância, para fazer a diferenciação entre uma catapora, por exemplo, que seria a varicela, né, que tende a ser centrífuga e não centrípeta. Então, a gente já vai usar certos conhecimentos. Ela relata que vomitava depois da ingestão de alimentos líquidos e sentia calafrios. Olha aí, ó, o calafrio está aqui junto com a febre, e isso é um dado que já me remete a uma certa preocupação, porque essa paciente pode evoluir mal apresentando calafrio. E é importante saber quanto tempo ela tem esse calafrio. No caso, ela tinha o calafrio a longo tempo, então é a doença crônica, mas poderia estar tendendo aí a uma gravidade. Ela tem cefaleia, dor epigástrica, dor no hipocôndrio direito e esquerdo. Muito bem, são sinais menores, mas que estão presentes. No interrogatório, ela ouve bem, enxerga bem, chegou na emergência com uma tosse, que é uma coisa secundária, provavelmente, consegue andar sem dificuldade, tem edema nas pernas, nos membros inferiores, né, na perna mesmo, não chega na coxa. Ela tem evacuações regulares e perdeu 20 quilos em 4 meses, ou seja, é um síndrome consumptivo, né? E pode ser infeccioso, neoplásico, né? Mas é uma doença crônica, temos que ficar com essas possibilidades começando a aparecer na nossa cabeça, mas ainda sem condição de fechar nenhum diagnóstico. Ela tem antecedentes mórbidos pessoais de varicela e cachumba, mas ela não tem certeza. Ela realizou 2 cesarianas, foi retirada de varizes e descobriu-se, na verdade, ser soropositiva há 4 anos para HIV. Então, vejam, aqui já toma-se um novo rumo na nossa investigação, porque ela tem uma doença que é imunossupressora, e aí ela pode ter manifestações atípicas de doenças comuns, ou seja, manifestações incomuns de doenças comuns. Uma doença que poderia ter uma manifestação num paciente imunocompetente pode ter uma outra manifestação diferente num paciente imunocomprometido. Então, isso já chama a nossa atenção. Sem falar que o fato dela ser imunocomprometida faz com que a gente tenha que se preocupar com algumas doenças oportunistas que normalmente em um paciente imunocompetente ela não apresentaria. Na família, ela tem 5 irmãos, o pai faleceu de acidente de carro, a mãe faleceu de câncer, a paciente não relata ter conhecido os pais, isso é o que ela soube e tal, então ela não tem grandes antecedentes para falar, porque ela é uma pessoa que não teve uma família consanguínea, né, que a tivesse criado. A história social e hábitos de vida: mora numa casa de madeira, dorme bem, fuma desde os 18 anos, de 2 a 3 carteiras por dia,
E ela disse que parou de fumar e quando interrogada quando, ela disse que foi quando ela chegou ao hospital. Ela está no hospital aí há algumas horas, né, sendo interrogada, então ela não parou de fumar, né? Ela deu só um tempinho, né, no cigarro. Ela bebe socialmente, já usou drogas como cocaína, crack e maconha há 2 ou 3 anos. Nega ter compartilhado agulhas no uso de drogas. Ela é sexualmente ativa, não usa preservativo. Ou seja, ela contraiu uma doença sexualmente transmissível, que foi o HIV, né? A SIDA, né? O HIV, porque, bem, aí temos que fazer um parêntese. Ela é portadora do vírus da AIDS, do vírus HIV, né? Mas se ela tem ou não tem AIDS, isso que vai nos dizer é a presença das manifestações de doenças, geralmente oportunistas, né? Que vão dar o diagnóstico para a gente de que se ela já tem uma doença de imunocomprometimento ou se ela é uma paciente que vem evoluindo bem, é tratada, tem uma quantidade boa de anticorpos, ela pode ser chamada de portadora do HIV. Mas um paciente com SIDA é aquele que já apresenta a imunossupressão em todas as doenças consequentes dela, né? A história fisiológica, ela teve a menarca aos 14, teve 2 filhos. O primeiro filho está com 3 anos, então depois que ela já sabia que era HIV, ela teve um filho, né? E o segundo já nasceu com má formação e morreu. A paciente, no momento da anamnese, estava tranquila, relatou boa memória, já estamos no exame físico agora, né? Ela tinha esses dados aqui, né? Uma PA normal, temperatura estava variando, a frequência cardíaca também estava variando aqui, mas era uma frequência cardíaca alta, uma frequência respiratória alta, acompanhando um quadro febril, né? Ela tinha gânglios cervicais nas cadeias anteriores e retroauriculares, móveis dolorosos de consistência fibrelástica, tinha úlceras orais no exame da boca, tinha um ritmo cardíaco regular em 2 tempos, o sistema respiratório, ela apresentava murmúrio vesicular, bilateral presente, ela tinha uma tosse produtiva, um pouco de epistaxe e falava que tinha hemoptise, mas tem que ver que quando o paciente tem epistaxe, às vezes ele tosse ao escarrar, ele acaba contaminando o escarro com sangue e isso isso não necessariamente está vindo do pulmão, pode estar vindo da via aérea superior. Tinha coriza, sibilo na base dos pulmões, estertores e roncos. Ela era uma fumante, né? Bom, como a história da doença dela atual tinha como queixa principal, a razão pela qual ela veio ao médico eram as lesões de pele e a febre, então a lesão de pele que era muito evidente foi aquilo que foi o sintoma guia para a gente buscar o diagnóstico. Então, todo o nosso raciocínio diagnóstico foi em cima da lesão de pele, porque era o que mais incomodava ela, era a queixa principal, além da febre, essas lesões de pele. E como eram muito exuberantes, esse foi o sintoma guia que nos conduziu para buscar o diagnóstico. Então, vejam, no primeiro dia de internação, a gente enxerga aqui uma paciente com lesões eritematosas, avermelhadas, disseminadas, crostosas em alguns locais, né? Em outros locais, ela é ulcerada aqui, né? Olhem, um centro meio necrótico, parecem bastante centros necróticos aqui, né? Disseminada. Então, é uma doença que já começa ao olhar a paciente, ao fazer o exame físico da paciente, com aqueles dados do conhecimento médico que a gente comentou lá na frente, você já começa a pensar, puxa, já vi essas lesões. O que essas lesões, eritêmato, vésico, crostosas, o que pode causar isso? Há algumas doenças que causam esse tipo de lesão. Então, quais são essas doenças, né? Vejam aqui, ó, como é que estão as lesões. Primeiro fica vermelho, aí depois forma uma vesícula, essa vesícula rompe e forma uma casquinha e cicatriza, mas já aparecem outras ali, ó, né? Certo? Aqui, no primeiro dia de internação, a paciente estava com febre, né? Que era o outro sintoma guia dela, mal-estar, lesões cutâneas difusas e pruriginosas levemente, não muito pruriginosas. Isso é uma característica que fala um pouco contra a varicela, porque a varicela tende a ser muito pruriginosa.
né? Embora as lesões de pele que ela tinha, eritema tuvésico crostoses, lembrem bastante a família do herpes, né? A família do vírus herpes, que está contida, inclusive, a varicela nesse diagnóstico, né? Vejam que ela tinha uma pancitopenia, ela tinha hemograma com hematócrito baixo, plaqueta baixa, leucócito baixo, tinha linfócitos baixos, e quando a gente fez a dosagem da contagem de linfócitos dela, de anticorpos linfocitários, ela tinha só 22, ou seja, estava mal. O normal é acima de 500. Então, ela estava muito mal, muito imunossuprimida, né? O paciente estava com mau estado geral, nem era para se esperar outra coisa, lesões cutâneas disseminadas em grande quantidade, pruriginosas, e nós já pensando num herpes disseminado ou numa varicela, né, disseminada, porque aí nós temos um paciente imunossuprimido e aqui, por ser imunossuprimido, pode ter manifestações exacerbadas e anormais de uma doença comum, que a gente até tem a dificuldade de dizer, puxa, nunca vi uma varicela desse jeito. Pois é, mas isso é uma varicela num paciente imunossuprimido. Então, tem essas diferenças, né? Então, a gente já começou com a ciclovir, né? E começamos com a terapia antirretroviral para tratar o HIV, né? A doença, a SIDA, né? Na primeira semana, ela teve, durante a observação da doente, né? Mais uma vez, a importância de se fazer a observação, como eu coloquei, antes de dar um diagnóstico que ainda não estava 100% estabelecido, né? Ela evoluiu com uma diarreia líquida, relatou corrimento vaginal, teve hemoptise realmente, epistaxe, dor de garganta, úlceras orais, né? Febre. E já então nessa primeira semana, diante do que a gente conversou, a gente estabeleceu algumas hipóteses diagnósticas, né? Ela poderia estar com uma varicela, né? Ou um herpes zoster, ou um herpes disseminado. Poderia estar com uma bacteremia, porque ela tinha um calafrio, né? E existem alguns tipos de bactérias que podem dar esse tipo de lesão de pele. Ou ela poderia ter uma doença fúngica, como, por exemplo, uma histoplasmose, né? Seriam possibilidades. Aqui são 3, mas, na verdade, há mais possibilidades, né? A gente vai ver sobre isso depois. Mas as principais seriam essas. E ela não melhorou com a ciclovir, né? Durante a primeira semana, e em seguida a gente já partiu para uma biópsia de pele, né? E vou voltar aqui só um instantinho. A gente já partiu para uma biópsia de pele e iniciamos então um antibiótico devido aos calafrios que ela apresentava e a febre alta, não estava melhorando com a ciclovir. Quem sabe a gente estaria diante de uma bacteremia aqui, então a gente resolveu cobrir para germes gram-positivos, né, dentre eles o Staphylococcus, que é uma possibilidade para causar esse tipo de lesão. Embora muito arrastada, embora com muito tempo, podia ser que ela tivesse uma lesão de base, coçou e agora infectou, então a gente acabou cobrindo com antibiótico. A persistência da febre se mantinha, ela começou a diminuir o apetite, teve episódios de alucinação e a gente achou que isso poderia ser alguma droga que pudesse estar levando uma das drogas que a gente estava usando que poderia estar levando um efeito colateral, né? E ela apresentou, então, e a gente já correu, né, nessa primeira semana fazendo a biópsia, né? Ela amanheceu um dia com edema palpebral importante, estava cheia de linfonodos e fez hipotensão. No dia que ela fez hipotensão, nós pensamos aqui nesse momento que pudesse se tratar realmente de algo mais grave, de uma infecção realmente provocada por um germe de evolução rápida, poderia estar uma bactéria que poderia estar causando isso daí, que a gente não tinha conseguido pegar essa bactéria com esse antibiótico, ou então já estávamos entrando tardiamente no caso, né, porque ela já vinha muito tempo entre casa com a sintomatologia. E eu pensei que ela poderia até evoluir mal com um choque séptico, né? Ela melhorou logo em seguida, ela não evoluiu para choque séptico, ela evoluiu com uma melhora do quadro, inclusive,
ficou estável, estava bem na enfermaria, estava aguardando a biópsia de pele. Quando nós recebemos o diagnóstico da biópsia, então nós prescrevemos um antifúngico, que é a anfotericina B. A evolução da paciente foi entre altos e baixos, mas sempre num quadro de melhora progressiva. Ela, então, quando chegou, só para a gente esclarecer bem como formulamos as possibilidades diagnósticas, né? Tinha uma série de sinais e sintomas que nós listamos, né? Aqui, e começamos a eleger quais seriam os principais sinais e sintomas nessa lista de problemas que a paciente tinha. E aí fizemos, com essa lista de problemas, 5 possibilidades diagnósticas, né? Poderia ser a bacteremia, poderia ser uma varicela que tivesse contaminado, inclusive, com uma bactéria, poderia ser o herpes disseminado, já que era uma paciente, né? O herpes zoster disseminado, a gente não vê isso em imunocompetente, a gente vê isso em incompetente, né? Imunodeprimido. A micoplasma, Mycobacterium avium, Mycobacterium avium é outra possibilidade que pode causar também aquelas lesões de pele, e a histoplasmose. Então, veja que nós encontramos 5 doenças, elegemos 5 doenças que poderiam ter aquela manifestação de pele que ela apresentava e fomos buscar qual seria a mais provável. A primeira que nós pensamos foi no herpes disseminado, né? Porque é mais comum entre elas, né? Quase todos já entraram em contato com o vírus do herpes, alguns desenvolvem doença, outros não, né? Mas quando você é imunossuprimido, você pode e deve ter pego essa doença e evoluir de uma forma anormal ou diferente, né? Então, fomos pensando no herpes zoster e acabamos por iniciar o aciclovir. Aqui a gente tem um herpes zoster num paciente imunocompetente, localizado no dorso, e aqui tem a nossa paciente com as lesões dela parecidas, né? Bom, uma lesão de herpes zoster aqui bem vesicular, né? Ela tinha umas vesículas aqui, né? E tinha as crostas, ó. Ele tem crosta também, ela também tem crosta, né? Então, parecida a lesão. Pensamos na varicela, que é da família do herpes também, né? Que como ela é uma imunossuprimida, poderia estar o foco lá no gânglio, tem o vírus, está lá guardadinho, você teve, né, no passado, quando criança, e agora recrudesce. Muito bem. Então, vejam aqui, né, novamente, olha, uma vesícula, uma lesão crostosa, né, eritematosa, a mesma coisa que a doente, né, lesões em vários estágios evolutivos, né, tem lesão em crosta, lesão em vesícula, lesão hiperemiada e lesão cicatrizada já. Então, essas várias fases evolutivas fazem a gente pensar em varicela mesmo, né? A bacteremia, que também foi outra preocupação que a gente teve por todo o comprometimento que poderia haver se ela tivesse disseminada, né? Dando endocardite, artrite, osteomielite, piomiosite, enfim, sepse, morte, né? Foi considerada, né? E as lesões, geralmente, na bacteremia, estariam associadas à presença do Staphylococcus aureus e do Staphylococcus pyogenes, né? Então, pensamos que poderia eventualmente ser ou um impetigo bolhoso ou uma ictima, né? E aqui, toda a possibilidade de manifestações cutâneas, né? Que podem existir, né? A botriomicose, a ictima, o impetigo bolhoso, que teriam essas manifestações aqui. Olha só, isso aqui é um paciente com ectima, né? Ó, né? E olha a nossa paciente, né? Muito parecido, né? Realmente muito parecido. E, por fim, pensamos também no Mycobacterium, avium complex, que é a MAC, que é uma doença que é de imunossuprimidos mesmo, pacientes com imunocomprometimento, imunossupressão, abaixo de 100 de CD4 já podem apresentar Mycobacterium, avium complex como causa de doença, né? Então, vejam, ela tinha um CD4 de 22, então ela podia muito bem estar fazendo uma MAC, né? E aqui a gente listou todas as manifestações da MAC, as lesões que ela tinha também, comparamos, né? E comparamos o aspecto da lesão. Veja o aspecto da lesão
da MAC, né? E o aspecto da lesão da nossa paciente. Então, também não dava para ter certeza se não era isso aqui. E, por fim, pensamos na histoplasmose, que também é uma doença que é mais significativa nos pacientes que são imunossuprimidos, né? Ela não é que ela não possa acontecer no imunocompetente, pode, mas é necessário que haja uma grande quantidade de fungo, de inóculo, né, presente para que um indivíduo imunocompetente venha desenvolver uma histoplasmose, né? Então, pensamos que, como ela costuma acometer pacientes com HIV com CD4 abaixo de 150, ou nos pacientes que tenham outras doenças imunológicas, como neoplasias hematológicas, os lactentes, os transplantados, pessoas que usam imunossupressores ou corticosteroide, podem estar mais sujeitos à histoplasmose, né? É uma doença que está muito ligada à presença da imunossupressão. Eu diria quase até que hoje exclusivamente, porque é difícil você ter uma exposição tão grande, né? E tinha uma manifestação clínica que a gente listou naquela lista de problemas muito parecida com a histoplasmose, né? A gente começou, então, pensar que realmente a gente poderia estar diante disso, mas estávamos aguardando a biópsia. Por ela ser uma doença crônica, a histoplasmose, a paciente poderia esperar para fazer o tratamento, né? Um pouco até que viesse a biópsia. E realmente, quando veio a biópsia, né? Veja a lesão da histoplasmose, né? E a lesão da nossa paciente. Também igual. Então, diante de todas as possibilidades, quando chegou a nossa biópsia, veio com o diagnóstico confirmatório de histoplasmose capsulatum, né? E histoplasma capsulatum, que é o agente da histoplasmose, e fechamos o diagnóstico. Pois bem, então a histoplasmose foi o diagnóstico definitivo e eu fiz questão de trazer esse quadro clínico para que vocês pudessem perceber todas as etapas do diagnóstico que nós realizamos, todo o raciocínio clínico que foi estabelecido, usamos a história clínica, pegamos o sinal guia, usamos o exame físico, nos valemos também dos exames complementares, até que nós terminamos fechando o diagnóstico do quadro clínico da paciente. Então, era isso. Espero que tenha esclarecido e elucidado as dúvidas de muitas pessoas que sofrem muitas vezes na hora de fazer o diagnóstico. E era isso que eu tinha por hoje. Bacana a aula, né? Espero que você tenha aproveitado todo esse conhecimento. Você pode ter ainda mais informações sobre este conteúdo e muitos outros de seu interesse nas atualizações profissionais do CECAD. É só ir lá no nosso site em www.cecad.com.br e conferir. Bom, vamos para o nosso segundo tema do dia. Uma boa aula para você! Olá, o tema da minha aula é tratamento da hipovitaminose D. Meu nome é Carolina Aguiar Moreira, sou professora do Departamento de Clínica Médica da Universidade Federal do Paraná, médica do Serviço de Endocrinologia da mesma universidade, o SEMPRE, e pesquisadora do Laboratório PRO no setor de histomorfometria óssea. Esses são meus conflitos de interesse. A vitamina D também é chamada de hormônio D, porque ela exerce as suas ações através de um receptor que está localizado em vários tecidos do organismo. Em relação à fisiologia da vitamina D, gostaria de reforçar que a maior fonte de vitamina D é o sol e que o precursor localizado na pele, o 7-deidrocolesterol, após a radiação ultravioleta, sintetiza pré-vitamina D. Essa pré-vitamina D, depois ela vai para a circulação como vitamina D. Tem uma passagem hepática, onde existe a primeira hidroxilação, formando a 25-hidrox-vitamina D, e depois no rim, a segunda hidroxilação, formando a 1,25-dihidrox-vitamina D, que é o calcitriol,
que vai realizar a ação através uma ação no intestino absorvendo cálcio e fósforo, estimulando aqui uma proteína chamada calpitina, e também uma ação a nível de células ósseas, estimulando aqui a reabsorção óssea. Então, nós temos duas formas fisiológicas da vitamina D, o colecalciferol, que é chamado de calcidiol, que é a 25-hidroxivitamina D, que é a maior concentração de vitamina D, que reflete o nosso estoque, tem um tempo, uma meia-vida maior e uma afinidade com o receptor menor do que a 1,25. A 1,25, que é o calcitriol, tem uma concentração menor, né? Aqui é picomol, uma meia-vida também menor, 7 horas, mas tem uma afinidade ao receptor muito maior do que o 25-hidroxivitamina D. Por isso que é considerado a fração ativa da vitamina D, por essa afinidade com o receptor. As fontes de vitamina D, então, além do sol, que é a maior fonte, alguns alimentos apresentam vitamina D, mas em quantidades muito pequenas. Então, se a gente olhar aqui, alguns peixes, alguns cogumelos, a quantidade de vitamina D varia de 400, 500 a 1000, sendo que o sol, uma exposição solar, em uma parte do corpo onde existe um eritema, já é suficiente para produzir 20.000 unidades de vitamina D aproximadamente. Então, mostrando aí que o sol produz uma quantidade maior de vitamina D, enquanto que poucos alimentos apresentam vitamina D em quantidades menores. Então, aqui, para lembrar bem da fisiologia, o raio ultravioleta tocando aqui na pele, fazendo que o precursor aqui, o 7-deidrocolesterol, transforma em pré-vitamina D e depois em vitamina D. Então, mostrando a importância aí do raio ultravioleta para a síntese da vitamina D. Quais são as ações ósseas da vitamina D? Então, a vitamina D ela considerada um hormônio calciotrópico, cuja função é elevar a calcemia. Então, entre as funções dela, absorção intestinal de cálcio e fósforo, estímulo para a reabsorção óssea, aumenta a oferta da matéria-prima para mineralização óssea, que seria os minerais cálcio e vitamina D, né? Lembrando que a ausência de vitamina D ou a hipovitaminose D pode levar a uma deficiência de mineralização, justamente por essa ação da vitamina D de ofertar os minerais ao esqueleto, e faz um feedback negativo na paratireoide, inibindo a síntese do PTH. Além disso, a vitamina D também tem ação em outros tecidos. Então, a 1,25 de hidroxivitamina D, ela é responsável por controlar mais de 200 genes, e esses genes estão envolvidos no controle da proliferação celular, diferenciação, apoptose e angiogênese. Então, além da ação nos órgãos relacionados ao metabolismo ósseo, o intestino da absorção de cálcio, o osteoblasto para o estímulo do Rank e levando à reabsorção óssea, nos rins e na paratireoide, a vitamina D também tem efeito em outros tecidos que apresentam o receptor da vitamina D. Entre eles, células do sistema imune, como o linfócito T e B, os macrófagos, músculo estriado, né, a vitamina D também tem uma ação muscular e outros aqui apresentados. Então, isso é muito importante, porque existem as ações não ósseas da vitamina D, muitas ainda em estudo, que daria um tema para uma aula de tantos estudos e tantas coisas que tem relacionados a isso.
Em relação ao sistema imunológico, que é um tema atual, né, porque estamos no meio de uma pandemia, eu gostaria de exemplificar e conversar um pouquinho sobre isso. A vitamina D, ela tem uma ação moduladora da imunidade inata. A 1,25 de hidroxivitamina D, ela tem uma atividade antimicrobiana, e isso acontece através de um estímulo da produção da catelicidina. A catelicidina é uma proteína que age na destruição do patógeno. Então, esse esquema aqui é um esquema de uma célula, um macrófago, por exemplo, onde existe a entrada do patógeno, que no caso aqui é o patógeno da tuberculose. A vitamina D, a 25 vitamina D, transforma em 1,25 aqui dentro dessa célula, e a 1,25 ela estimula a produção da catelicidina. A catelicidina aumenta a autofagia desses patógenos, eliminando aqui da célula. Então, mostrando aí um processo de autoimune, né, de proteção contra um patógeno. E com o envolvimento aqui da vitamina D. Ainda nesse tema de imunidade, importante discutir esse artigo, que foi publicado em 2017, que é uma meta-análise, uma revisão sistemática sobre o papel da suplementação de vitamina D na prevenção de infecções do trato respiratório agudos. Foram discutidos 25 estudos clínicos randomizados, um total de quase 11 mil participantes, com idades bem variadas, e onde os autores concluíram que a suplementação de vitamina D2 e D3, que é a que a gente usa no Brasil é D3, levou uma redução do risco de infecção do trato respiratório inferior. Isso foi significativo, então, com intervalo de confiança de 0,81 a 0,96. Porém, o efeito mais importante foi observado naqueles indivíduos onde a vitamina D era menor que 10, ou seja, eram indivíduos com uma deficiência muito importante de vitamina D. Então, foram os que mais se beneficiaram com a suplementação de vitamina D. Então, no total, aproximadamente, houve uma redução de 12% de novos eventos de infecção do trato respiratório inferior. E uma outra coisa interessante observada nessa meta-análise é que as doses diárias de vitamina D ou doses semanais foram melhores, foram as que realmente tiveram esse efeito benéfico na redução da infecção, e isso não foi observado quando os estudos eram realizados com doses muito altas usadas mensalmente. Em relação ao Covid-19, um estudo realizado na Universidade de Turim, que fica no norte da Itália, foi publicado num jornal italiano no mês de março, onde os pesquisadores relataram que os pacientes internados que eles observaram com Covid-19 apresentavam níveis mais baixos de vitamina D. Então, na época, eles questionaram se a vitamina D podia ter um efeito protetor contra o coronavírus. Mais recentemente, um artigo foi publicado, aqui avaliando vários países, né, durante esse período de pandemia, os valores de vitamina D. Reforço que aqui os valores de vitamina D estão em nanomol por litro e não em nanograma por ml, por isso que os valores são diferentes. E o que eles observaram, né, nesses pacientes de vários países europeus durante a pandemia?
Olhando aqui nesse gráfico, então aqui os valores de vitamina D 40 a 60 nanomol por litro, que equivale a 16 a 24 nanogramas por ml, que eles observaram que quanto maior o valor de vitamina D, menor o número de infectados, ou seja, quanto menor o número de vitamina D, maior o número de infectados aqui, ou seja, tinha mais pacientes com níveis menores de vitamina D. E quando a gente olha nesse gráfico aqui de baixo, está em relação com a mortalidade. Então, também, quanto maior o nível de vitamina D, menor a taxa de mortalidade nesses pacientes com Covid-19. Esse é um estudo de associação, tá? Não é um estudo clínico randomizado prospectivo. Então, é um estudo que chama atenção para o assunto, mas não comprova a causa e efeito. Qual seria a definição de hipovitaminose D? Então, atualmente, a gente não usa mais o termo insuficiência, a gente usa hipovitaminose D. Quais seriam os valores ideais e quando que a gente fala que o paciente tem deficiência de vitamina D? Então, esse é um artigo que eu trouxe, que ainda não foi publicado, deve ser publicado no próximo mês, é um consenso, é um posicionamento da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, onde nós participamos, e também da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e de Medicina Laboratorial. Então, nesse consenso, nós discutimos quais as condições que levariam à deficiência de vitamina D. Então, aqui nessa tabela, está dividido em 3 situações. Primeiro seria uma insuficiência de produção cutânea, hepática ou renal, que são as fases da fisiologia que eu demonstrei. Então, inicia na pele, depois no fígado, depois no rim. Então, que situações que levariam à deficiência de vitamina D através da pele, fígado e rim? Primeiro, a idade avançada. A gente sabe que com o passar da idade existe uma dificuldade, no caso, uma diminuição da capacidade da pele para sintetizar a vitamina D. A pele mais escura também, pelo excesso de melanina, tem também leva uma menor síntese de vitamina D. E outras situações, a obesidade, né, já que a vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, os pacientes com maior quantidade de tecido adiposo têm mais propensão à deficiência de vitamina D. E situações onde o indivíduo muitas vezes por alguma doença como lúpus ou outra doença que não é contraindicada a exposição solar, situações, doença hepática, doença renal crônica e situações como o raquitismo hipofosfatêmico, que existe essa diminuição da vitamina D também. Situações onde existe um aumento da metabolização ou do consumo da vitamina D. Então, nessa situação, o grande exemplo são as medicações. Então, medicações como anticonvulsivantes, que atuam na P450 e aumenta a produção de metabólitos inativos da vitamina D. Situações como o uso de antirretrovirais também levam à redução da vitamina D e aumento dos metabólitos inativos, situações como hiperparatiroidismo primário, que aumenta a conversão da 25 para 1,25. E, finalmente, situações onde existe uma redução da absorção intestinal de vitamina D, como o caso de doenças desabsortivas intestinais, como a doença celíaca, a doença de Crohn, e também uma situação muito comum, que é pós-cirurgia bariátrica. Então, as concentrações de vitamina D, que foram discutidas e nesse novo posicionamento, são as seguintes: deficiência de vitamina D abaixo de 20 nanogramas por ml, adequado para a população abaixo de 65 anos, entre 20 e 60, porém, em um grupo de pacientes de risco, o ideal seria acima de 30, então entre 30 e 60.
e risco de intoxicação acima de 100 nanograma por ml. Qual que é a prevalência da hipovitaminose D? Então, vários estudos realizados em vários locais do mundo comprovaram que existe uma alta prevalência de hipovitaminose D. Eu trouxe um estudo onde nós tivemos a oportunidade de participar, que é do Brasil, onde foi realizado a avaliação, a dosagem da 25-hidroxivitamina D em mulheres na pós-menopausa em várias capitais brasileiras. E aqui a gente pode observar em verde, seria a porcentagem de mulheres com vitamina D abaixo de 20. Então, aqui em Recife, Salvador, o Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. Então, é fácil observar que quanto mais ao sul, maior o nível de deficiência de vitamina D, provavelmente pela menor exposição, disponibilidade solar. Mas quando a gente olha em vermelho, que seria entre 20 e 30, então existe também uma alta prevalência de hipovitaminose D. Isso em todas as capitais, né? Então, lembrando que são mulheres na pós-menopausa com osteoporose que precisariam ter como meta uma vitamina D acima de 30. Então, a maioria delas não tinham esse valor. Então, mostrando essa alta prevalência de hipovitaminose D nesse grupo, que é um grupo de risco para fraturas. Como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico é pela dosagem da 25-hidroxivitamina D, que eu já falei anteriormente, que é o metabólito da vitamina D mais abundante no nosso organismo. Quem tem indicação de realizar essa dosagem? Então, idosos, aqueles indivíduos que não se expõem ao sol, pacientes com fraturas, quedas, gestantes e lactantes, pacientes com osteoporose, tanto osteoporose primária quanto secundária, pacientes com doenças osteometabólicas, pacientes com doenças crônicas, doenças intestinais, que usam medicações que interferem no metabolismo ósseo, paciente com câncer, paciente com sarcopenia. Como que é feito o tratamento da hipovitaminose D e em relação às metas? Então, novamente, uma tabela do nosso artigo, onde está descrito as condições clínicas de grupos que se beneficiariam com valores de 25-hidroxivitamina D acima de 30, ou seja, uma meta, um alvo terapêutico acima de 30. Então, aqui, idosos acima de 65, mulheres grávidas, né? Então, existe um papel importante da vitamina D na gestação e também no desenvolvimento em relação a peso do recém-nato, então é importante esse papel da vitamina D e vários estudos já mostraram melhores desfechos da gestação quando a vitamina D está acima de 30. E as condições clínicas que eu já comentei estão todas aqui, novamente reforçando a osteoporose, as doenças crônicas, uso de medicações e situações onde o paciente apresente fragilidade óssea, né? Ou seja, que já teve uma fratura, também é indicado esse valor acima de 30. O tratamento. Então, paciente que tem vitamina D abaixo de 20, ou seja, nós classificamos esse paciente como deficiente de vitamina D. O tratamento ocorre com uma dose de 50 mil unidades por semana, que nós chamamos de dose de ataque. E essa dose de ataque da vitamina D, o ideal é que seja por 6 a 8 semanas. Se o paciente apresenta uma vitamina D entre 20 e 30, e esse paciente tem alguma condição que beneficie que a vitamina D seja mais acima de 30, então essa dose de ataque ela pode ser uma dose de 20 mil unidades por semana, também por um período de 6 a 8 semanas. Após isso, o ideal seria dosar novamente a vitamina D. Se a vitamina D
estiver acima de 30, então chegou no alvo terapêutico, o que nós vamos fazer? Passar uma dose de manutenção para essa vitamina D manter nesse valor desejável. Essa dose de manutenção, ela pode ser alta, de 14 a 30 mil unidades por semana, em pacientes muito idosos, em pacientes com hiperpara secundário, em pacientes obesos, pacientes pós-cirurgias bariátricas, e também seria interessante dosar após 6 meses, para ver se esse valor se manteve nesse nível desejado. Ou pode ser 7 mil unidades por semana, também naquele paciente que atingiu um nível maior, melhor de vitamina D, e aquele paciente que não tenha essas comorbidades. Se por acaso, após 8 semanas, a vitamina D não atingiu 30, então permanecer num valor menor que 20 persistentemente, existe a indicação de repetir a dose de ataque. Então, ao invés de fazer 8 semanas de dose de ataque, a gente pode fazer 16 semanas até essa vitamina D atingir o valor desejável, que no caso acima de 30, para aqueles pacientes que têm aquelas condições que eu já comentei, ou acima de 20 para o paciente, para o indivíduo jovem, saudável, mas nós temos que atingir essa meta e essa vitamina D tem que estar dentro desse alvo. Importante lembrar que existem situações especiais, como obesidade, que pelo excesso de tecido adiposo, que eu já comentei, é mais difícil tratar a hipovitaminose D, então geralmente as doses têm que ser maiores para atingir o valor, né, o valor alvo. Pós-cirurgia bariátrica, pela dificuldade de absorção, é muito comum o paciente até manter nível baixo de vitamina D, mesmo tomando 50 mil por semana. Então, nesses pacientes, como também nos pacientes com doenças desabsortivas intestinais, as doses são mais elevadas, precisando, às vezes, o dobro da dose. Então, ao invés de 50 mil, muitas vezes você precisa usar 100 mil por semana e vai dosando a vitamina D para ver se atingiu a meta. Doenças osteometabólicas, como hipoparatiroidismo e hiperparatiroidismo, nós usamos doses também mais altas e muitas vezes com a indicação do calcitriol no hipoparatiroidismo para ajudar no controle, já que o paciente não tem o PTH que faça a conversão, então é mandatório o uso do calcitriol no hipoparatiroidismo para poder formar 1,25 de hidroxivitamina D e absorver o cálcio. E no hiperparatiroidismo secundário, por exemplo, secundário muitas vezes a uma cirurgia bariátrica, secundário no paciente idoso, muitas vezes o PTH não reduz com o nível de vitamina D de 30, e mesmo que a gente aumente a dose do colecalciferol, não chega a normalizar. Então, muitas vezes, a gente precisa lançar mão também do calcitriol, né, que é a vitamina D ativa, juntamente com o colecalciferol, para atingir o nível adequado de vitamina D e para reduzir o PTH. Em relação ao COVID, então, não há dados de estudos prospectivos comprovando um benefício no tratamento e também na redução da mortalidade, não há nenhum estudo que comprovou isso. O que existe são editoriais, opinião de especialistas, de pesquisadores, falando que, como a vitamina D tem uma ação no sistema imune, o ideal é que as pessoas tivessem um nível adequado de vitamina D nesse período de pandemia e assim teriam uma imunidade melhor nesse período, principalmente num período de isolamento, num período que nós estamos no inverno aqui. Então, como muitas vezes, por esse motivo, o paciente não vai fazer a dosagem da vitamina D, pelo fato do isolamento social, nesses casos, seria indicado uma suplementação de vitamina D com uma dose de manutenção que pode variar de 1.000 a 2.000 unidades ao dia, que seria uma dose que não teria risco para fazer a hipercalcemia e que poderia ajudar, né, aumentando os níveis de vitamina D, evitando que o paciente ficasse com aqueles níveis de vitamina D muito abaixo de 20, que poderia comprometer, de uma certa maneira, o sistema imunológico.
Porém, é muito importante cuidar com excesso de vitamina D. Como eu comentei naquele artigo do consenso, do posicionamento, nós deixamos bem claro lá que não tem nenhum estudo que comprove que níveis acima de 60 nanogramas por ml apresentem algum benefício para os pacientes. Então, não há necessidade de doses muito elevadas. E doses acima de 100 já caracteriza uma toxicidade de vitamina D, ou seja, um risco aumentado de hipercalcemia, com todos os sintomas associados, hipercalciúria, lembrando que a vitamina D estimula a reabsorção óssea, então níveis muito altos de vitamina D aumenta a reabsorção óssea e pode levar à perda óssea, e também de uma maneira aguda o paciente acaba fazendo uma desidratação e também pode levar a um quadro de insuficiência renal aguda. Então, muito cuidado com isso. A vitamina D pode ajudar, ela ajuda, porém, o ideal é que esses alvos terapêuticos sejam respeitados e que doses muito elevadas de vitamina D, sem essa comprovação científica, não são indicadas, porque não tem comprovação do benefício e, por outro lado, tem comprovação dos riscos que essas doses extremamente altas, que levam a níveis da 25-hidroxivitamina D acima de 100, causam. Então, para finalizar, gostaria de reforçar que existe benefícios da vitamina D no tecido ósseo, muito comprovados, no tecido muscular e também na imunidade. O alvo terapêutico varia de 20 a 30 até 60 nanograma por ml. Lembrando aqui que existe um grupo de pacientes ou situações como gestação, idosos, que se beneficiam com um alvo da 25-hidroxivitamina D acima de 30 nanograma por ml. E que para esses pacientes, esse valor deveria ser o alvo. Não há evidência de benefício quando a 25-hidroxivitamina D é maior que 60. E, por outro lado, existe um risco quando a vitamina D fica acima de 100, e esse risco é de uma hipercalcemia e todas as alterações que eu comentei relacionadas com essa hipercalcemia. O tratamento visa uma dose de ataque, quando os níveis de vitamina D estão abaixo de 20, ou seja, o paciente apresenta uma deficiência de vitamina D, essa dose de ataque, ela tem que ser de 50 mil por 6 a 8 semanas, podendo ser o dobro disso em situações especiais, como, por exemplo, em pacientes pós-cirurgia bariátrica ou com alguma outra situação que exista uma deficiência de absorção intestinal. E é muito importante, após atingir o valor de vitamina D desejável, instituir ao paciente uma dose de manutenção contínua. Porque como nós vimos que a maior fonte de vitamina D é o sol, se o paciente não ter o hábito de tomar sol diariamente, ou às vezes não tem o sol diariamente, ou está num período de inverno, ele não vai manter os níveis de vitamina D adequados. Então, ele atinge a meta, por exemplo, atinge o valor de 30, e daqui 2 meses, 3 meses, quando vai dosar a vitamina D novamente, a vitamina D está em 16, por exemplo. Ou seja, após a dose de ataque, o paciente não manteve esses níveis de vitamina D, porque não ingeriu nenhum alimento que tenha vitamina D o suficiente, não existe alimentos com vitamina D para que eu faça essa manutenção, ou não houve uma exposição solar. Então, essa manutenção da vitamina D deve ser realizada com a suplementação de colecalciferol, porém em valores mais baixos, né? Em média, 1.000 a 2.000 unidades por dia. Então, com isso, eu encerro a minha aula e eu gostaria de agradecer a atenção de todos vocês. Muito obrigada. Muito boa a abordagem deste assunto, né?
Reforço que o conteúdo desta aula foi elaborado por um autor dos programas de atualização do SECAD, com base em um artigo desenvolvido por ele. Você pode ter acesso a este conteúdo e muitos outros do seu interesse se inscrevendo em um dos nossos programas de atualização profissional. É só ir lá no nosso site, que é o www.secad.com.br e conferir. Bom, pessoal, o primeiro dia de aulas do curso online gratuito de atualização SECAD vai ficando por aqui. Como o próprio nome já diz, este curso está sendo promovido pelo Sistema de Educação Continuada à Distância, o SECAD, em parceria com a ArtMed. E nós estamos com uma promoção imperdível para quem está participando deste curso. Ao adquirir qualquer uma das nossas atualizações profissionais, você ganha R$ 500 em livros das editoras ArtMed, Artes Médicas, McGraw-Hill ou Bookman. Abaixo deste vídeo, nós separamos algumas atualizações que podem ser do seu interesse. Clique nelas para conhecer mais detalhes. E para garantir a promoção, digite este cupom que aparece aqui na tela na hora da compra. Amanhã teremos mais um encontro com outros profissionais convidados e o vídeo será liberado a partir do 12h30 no horário de Brasília. Assim que você receber o e-mail de liberação do vídeo, clique no link que será enviado e registre a sua presença com seu nome completo e e-mail. Só assim você garante a emissão do seu certificado, ok? Então, eu espero você. Até mais!